Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um 30 Dias do Mundo das Séries. Hoje vamos falar de uma série que é muito longa, que tem exatamente 32 temporadas, que acontece desde 89. E já está pensando em qual série nós estamos falando. Estamos falando do seriado de comédia Simpsons, que é uma sitcom, que a ideia não existe uma sequência, vamos dizer assim, lógica das histórias, mais ou menos, né? Mas a ideia é satirizar o comportamento de uma família da classe média americana. Por que tem tanta pata de porco no teto? Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso. Cuidado, ele é um porco-aranha. Então essa família, vamos dizer, meio que um padrãozinho. Tem lá o pai, o Homer, tem a Marge, que é a mãe. Tem 3 filhos, o Bart, a Lisa e a última filha, que é um bebezinho ainda, a Maggie, né? Pra quem não conhece a série, o Homer então trabalha em uma usina nuclear, é muito cuidado, também é muito cuidado com a família, vive no bar do Moe. A mãe, a Marge, quer dizer, é uma mãe super protetora, que vive tendo que resolver praticamente todas as coisas sozinhas, enquanto o Homer não ajuda em casa. E também tem o Bart, que é o filho rebelde, que gosta de fazer confusão na escola, fazer bullying com as outras pessoas. A Lisa, que é a pessoa que se sente como uma pessoa desconexa na família, que não vive ou não tem os mesmos sonhos da família. Ela é bem diferente do todo o resto. E tem a Maggie, que é um bebezinho, mas é um bebê meio assassino, que tem um episódio, né? Mas ela é, só por questões de comédia, ela é um bebê que é muito mais experiente que os bebês normais. Então, os Simpsons foram criados para satirizar e fazer refletir sobre a ideia da família norte-americana, né, de vários problemas que acontecem, e reflete muito também a ideia da pós-modernidade, onde temos pais que não ajudam em casa, pais que não cuidam direito das suas esposas e também não se preocupam com seus filhos. Também mães superprotetoras que não conseguem dizer não para os filhos e acabam criando pessoas imaturas e que não conseguem responder a certas coisas da sociedade. E também filhos que não respeitam seus pais, tanto Bart, que é uma pessoa rebelde, quanto Lisa, que não consegue ver seus pais como autoridade dentro de casa. E a Maggie é um bebezinho, sim, mas ela está sendo criada. Embora o Simpsons seja essa coisa satírica, ela reflete bastante coisas da nossa sociedade, talvez de famílias que nós vemos por aí. Enquanto temos pais que não ajudam em casa, pais que não cuidam dos filhos, e mães que não têm autoridade sobre os seus filhos, e também, infelizmente, na pós-modernidade acontece bastante, não ver mais os pais como autoridade ou como pessoas para receber conselho, apenas pessoas que dão comida em casa e pronto, acabou. Mas nós podemos ser diferentes, não é mesmo? Aqui os Simpsons nos podem fazer refletir sobre todo o contexto familiar, sobre os pais, a mãe e os filhos, o trabalho e, os direitos e os deveres de cada um. Vou falar um pouquinho sobre o pai e a mãe, mas não é o nosso foco, até porque nem eu sou pai e também não sou mãe, e nem vocês, os adolescentes. Mas é claro, como tem outras pessoas assistindo, vou falar para as outras pessoas também. Então eu falo primeiro, começar com o pai, o Homer, né? Às vezes o Homer chega, vai só pro bar, volta do bar e só isso, acabou a vida dele. Ele prefere ficar mais com o moço, com a mulher dele. Talvez a gente passe por isso, quer dizer, eu não, você pai, né, passe por isso. Acaba às vezes chegando muito cansado em casa, a sua mulher tem muitas coisas para fazer, você acaba não ajudando. A Bíblia diz que os maridos são os provedores, são os sacerdotes do lar. Isso não quer dizer apenas na questão financeira, né? Não é só pensar no dinheiro, mas é o cuidado da sua família, é o cuidado que deve ter. Quando a sua família passa por necessidade, não é só necessidades materiais, você precisa ser o provedor, precisa ser o que dizem a cabeça, precisa cuidar da sua família. Você precisa então tratar a sua esposa bem, seus filhos bem, e se envolver com eles na questão da escola, na parte emocional, na parte profissional, no crescimento deles. Você é uma pessoa que precisa levar os seus filhos a conhecer a Jesus e viver conforme o que o Evangelho diz. Você, junto com a sua esposa, são as pessoas que vão influenciar os seus filhos como eles são. E se às vezes os filhos são rebeldes ou não, isso também, não é totalmente,
mas sim boa parte é daquilo que nós fazemos como família, como cuidadores do lar. Então lembre-se, você tem a questão de prover a sua família, não apenas fisicamente, materialmente, com dinheiro, mas também emocionalmente e espiritualmente. Você é o sacerdote do lar e precisa agir como sacerdote, cuidando do seu povo, do seu pequeno povinho, das suas ovelhinhas. Embora às vezes eu sei que é difícil, né? Cuidar dos adolescentes não é fácil, mas é muito prazeroso enquanto eles crescem espiritualmente, a gente pode ver isso. E você vai conseguir ver e vai ver que vai dar bons frutos se você entender que você precisa prover a sua família de tanta forma espiritual, emocional e fisicamente. Agora, para as mães é preciso também saber que, junto com o seu marido, óbvio, é preciso aprender a dizer não. Infelizmente, vivemos hoje numa sociedade que às vezes não aceitam não fácil, falam que não existem verdades absolutas, e também a questão da falta de respeito às autoridades, principalmente aos pais. Mas é preciso educar e ensinar a dizer não para as crianças, para que elas possam entender qual é o papel delas. Então é preciso ter critérios, aprender eles ouvirem não, para que eles possam ter um crescimento adequado. Esse também é o papel da mãe, o papel do pai. Às vezes a gente acaba deixando isso para o lado, mas é necessário que se faça para que eles cresçam tanto espiritualmente, emocionalmente, prontos para o que a sociedade vai vir enfrentá-los. A gente sabe que ser cristão nesse mundo mais principalmente pós-moderno não é fácil, então é preciso criar eles prontos para receber todo esse impacto e para que eles possam, na verdade, impactar os outros e não ser impactados. E também agora vou falar mais com os adolescentes, né? Os adolescentes e as outras crianças, que vocês precisam respeitar os seus pais, precisam amá-los. Às vezes eles podem parecer chatos, às vezes podem parecer que eles não entendem vocês, mas na verdade eles entendem e eles querem o melhor para vocês. E mesmo que o seu pai e sua mãe talvez não entendam vocês, você precisa entender que você, independente do que aconteça, precisa respeitá-los e precisa amá-los. Existem várias histórias de pessoas que infelizmente não tiveram pais bons, pais que não ajudaram na criação, fizeram só coisas, vamos dizer, ruins, mas que eles entenderam que mesmo com isso é preciso amar e respeitar os seus pais. Então às vezes, né, você não teve uma infância boa com seu pai e com sua mãe, mas lá no futuro você vai entender e mesmo assim vai ter que cuidar deles, porque é isso que Deus pede. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas é o que Deus pede. Esse amor, esse cuidado com seus pais. Se o seu pai diz não, é não. Se seu pai diz tem que fazer, você tem que fazer. É preciso respeitar. É claro que quando a gente vai ver por aí muitas crianças, muitos adolescentes, muitos colegas seus nas escolas acabam não respeitando seus pais, falando mal deles, mas você não pode cair no mesmo conto. Você precisa entender que Deus nos deu a ordem de respeitar e cuidar dos nossos pais, assim como nossos pais têm que cuidar de nós. Porque Deus criou a família e criou para ser um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, não só questão de dinheiro, mas prosperidade no sentido de ter coisas boas e no sentido de amar uns aos outros. Se a família não fosse importante, Deus não usava essa ideia de família para a sua igreja, porque a igreja é a família de Deus. Nós chamamos uns aos outros de irmãos na igreja porque é a ideia de família. Jesus é o nosso irmão mais velho, Deus é o nosso pai. Então, a família foi feita para Deus para que haja crescimento espiritual e haja um momento de amor, que exista amor na família. E isso só vai acontecer se você entender o seu papel, você pai, você mãe e você filho, entender qual é o seu papel nisso. E que independente do que as coisas que aconteçam, é necessário o respeito e o amor entre os membros da família. E diz assim no versículo bíblico, lá em Efésios 6, do 1 ao 4. Esse é mais longo, mas Paulo explica isso pra gente na carta de Efésios. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Às vezes é difícil, cuidar de adolescente é difícil, cuidar de criança é difícil, mas é muito
é muito prazeroso quando a gente vê que eles estão seguindo o caminho que Deus quer, a gente vê eles crescendo tanto emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente. Vale a pena todo o esforço. E vocês, filhos, honrem seu pai e sua mãe. Honrem porque eles sabem o que é melhor para vocês. Eles sabem aquilo que às vezes você não sabe, porque eles já viveram aquilo e eles querem sempre o seu bem, querem sempre o seu amor. Então que a gente possa ser uma família que entende uns aos outros, que ama uns aos outros e respeite uns aos outros e principalmente cresça espiritualmente uns com os outros. Esse eu quero dizer para vocês. E a curiosidade dos Simpsons é que a cor amarela foi escolhida por... Deixa eu ver o nome do carinha. Ah, aqui não fala o nome dele. Foi escolhido pelo criador para chamar a atenção. E quando a pessoa passava na TV, os canais, vinha a cor amarela, chamaria a atenção. Por isso que eles são amarelos. E essa é a curiosidade, gente. Então, que você e sua família possam viver o amor de Cristo todos os dias na sua vida e que juntos possamos crescer, então, espiritualmente. É isso, pessoal. Obrigado. Fui!